Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Tá, começou um burburinho, principalmente em rede social. Eu adoro as redes sociais, como tem pessoas legais, né? Sobre definitivamente o Zaratio jogar no lugar do Bernard. A rede social agora está começando a questionar a qualidade do Bernard. Porque o cara tá encaixotado num jogo extremamente disputado e pesado. Aí, Milito, você pode tirar ele de um setor onde o jogo tá mais pegado, marcação mais forte e tal, você tira ele desse setor. Coloca ele num setor onde ele tenha espaço ou que não tenha espaço, mas que tenha menos gente combatendo. Aí a gente pode discutir. Agora as pessoas estão começando a discutir sobre a qualidade do futebol do Bernard. Eu comecei a ver gente ontem dizendo assim, não é o que eu imagino, não é o que você imaginou. Você tem visto o Flamengo jogar, querido? Você viu o Botafogo jogar no final de semana? Você está vendo o Palmeiras e os questionamentos a Zé Rafael, Veiga, Gustavo Gomes? Você está vendo? Os caras olharem para o Marcos Rocha lá no Palmeiras, isso aqui não joga nada. Você está vendo? Que mundo que você está vivendo, meu filho? Achando que o Atlético é um time infalível, que todo mundo tem que dar show todo jogo, que quando o Scarpa não é uma referência, questionam, quando o Bernardo não é uma referência, questionam. Quando o Hulk erra gol, não joga nada, já tá velho. Que o Paulinho é um bagre. E até onde vai essa arrogância? Fala aí, Prê. Mas tá preocupado, né? Deve ser eu, né? Pelo jeito que você me olhou. Não, naturalmente não. Você só acerta. Eu tô pagando caro pra esse menino fazer isso. Não, o culpado sabe quem é, né? Eu tô pagando caro. Quem que bota o Bernard pra jogar encaixotado ali no meio do Seu meio de almoço campo? na minha Acabei de conta hoje, citar cara. isso, você prestou atenção. Eu até usei a sua palavra, encaixotado. Quem é que coloca ele ali Seu almoço na no minha meio conta de hoje. campo, ao invés de botar ele no lado onde ele se sente mais confortável? Ah, mas aí quando ele joga pro lado, ele e o Arana ficam batendo cabeça. Quem é o responsável por fazer com que eles não batam cabeça? Pô, a gente olha pela direita. Quando o Paulinho ataca de dentro pra fora, o Scarpa responde de fora pra dentro. Eles fazem essa comunicação. Que se deu um jeito do Bernard e o Scarpa, do Bernard e do Arana fazerem isso pelo lado. Só não dá pra você pegar um jogador fantástico como o Bernardo e anular ele porque taticamente eu sou incompetente e não consigo encontrar um espaço pra ele no time. Não, incompetente você exagerou. Tá bom. Não tão competente quanto deveria. Obrigado, Thiago. Mas o fato é esse, a responsabilidade de encontrar os espaços, os desenhos táticos para que o time funcione da melhor forma é do Milito. Essa é a grande realidade, cara. Aí, pô, o time funcionou muito bem contra o Cruzeiro. Pô, funcionou muito bem com o Alan Franco ali pelo meio. Tá fácil demais, vamos tirar o Alan Franco do time. Esse é o problema. Elton, esse é o problema, cara. Tem um outro problema que está nascendo, eu quero ouvir o Valu também sobre esse assunto, que as pessoas querem que um jogador, seja ele qual for, faça mais ou menos, numa temporada tá rodando em média 70 e poucos jogos, né? Esse é o Fortaleza, Esse é o né? Fortaleza. Vamos pôr 67, 65 a 68 jogos na temporada, né? As pessoas querem que os caras façam pelo menos 58, para pegar um número assim, aleatório. E outra coisa, tá claro para você, porque para mim tá, que o Milito tá super claro. Tá claro para você que o Milito diz assim que ele estuda time jogo a jogo, ele muda jogo a jogo, etc. Tá claro para você? Você pode questionar as escolhas dele. Muito, isso né? a prova. Mas só que a turma tá querendo, até os coleguinhas aqui, o Prey e o Thiago A Fernandes, prova é pegar os últimos que o 3 cara jogos. jogue 60 jogos na temporada, irmão. Se vira para conseguir. Vamos lá, os 3 últimos. Dá aula aí pra nós. Vamos pegar só os últimos 3 jogos do Atlético. Pegar os últimos 3 jogos do Atlético. A gente viu uma melhora defensiva. Vamos pegar os 3. Vamos analisar só os 3. A gente viu uma melhora defensiva? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. O Atlético não deu nenhum tipo de oportunidade, zero oportunidade à equipe do CRB dentro de uma Copa do Brasil. Sofreu muito pouco contra o seu maior rival, e fez um jogo na Argentina de poucos sustos ao Everson. Uma das principais reclamações do torcedor do Atlético era com a quantidade de gols sofridas pela equipe do Milito. Chances do adversário também. Chances do adversário. Então, a gente tem que entender que o treinador, que é questionado por muitos, por alguns até que estão aqui no estúdio, ele precisa de tempo para trabalhar, tempo para exercer essa função. São 4 meses, sendo que 1 mês não é desculpa, é justificativa. E essa é uma justificativa muito clara. O período que o Atlético passou sem ter os seus principais jogadores. Então, vamos fazer pequenos recortes e entender que existia um avanço na questão defensiva, que era uma das principais reclamações. Agora, sobre o Bernard especificamente,
O Bernard, ele tem, me ajudem, 7 jogos pelo Atlético? Acho que são isso. São 7 isso, né? jogos. 7 jogos. A gente pega 2 do Bernard abaixo do que a gente esperava dele. Porque logo no primeiro, que foi contra o Juventude, a gente Ele foi bem. ficou super entusiasmado. E faz parte disso. A sequência de jogos do futebol brasileiro é uma sequência muito diferente daquilo que ele enfrentou lá fora. Então, eu entendo, e é uma boa discussão, quando se discute quem vai ser o titular do Atlético e por quê. O Bernard ou o Zaratio? O Zaratio, a gente sabe que na atual temporada, atual temporada, estamos no mês de agosto, ele sofreu 2 lesões. Uma muscular contra o Cruzeiro no primeiro clássico, que o Atlético perde na Arena pelo Campeonato Mineiro, terceira rodada do Campeonato Mineiro. Depois ele volta e sofre uma nova lesão, só que dessa vez no tornozelo. E depois ele passa por problemas de... Como que chama a lesão que ele tem? Quadril? Pubalgia. 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 Ele sofre de dores e sofre com esse problema. Então a entrada do Zaratio, ela precisa ser cuidada. E é o departamento médico que vai dando esse aval para o Milito, para a utilidade dele no seu melhor. Porque o Zaratio, a gente sabe da extrema capacidade que ele tem. Ele pode até ser usado em um time, dependendo da ocasião, como segundo volante. Não é a função dele? Não é. Mas o Zaratio é um cara que tem uma capacidade de fazer 3 ou 4 funções dentro de campo. Então, é dar tempo ao tempo. Eu acredito bastante nisso. Vai, Thiago, por favor. Não, eu quero saber o que você achou do Preto chamar o Milito de incompetente, por que não teve gritaria, balbúrdia, xingamento? Porque eu acho que o meu ponto de desequilíbrio, porque eu tento, na minha loucura, na minha raiva intensa que existe por dentro, eu tento controlá-la. Porque às vezes, quem está chamou em o Milito casa, de incompetente. quem Ele tá não em brigou casa, comigo porque no fundo quem ele tá em concorda, casa, cara. quem tá em casa, não merece às vezes eu me extrapolar tanto. E eu acho que é minha cota de extrapolar, de gritar, É eu só acho com que o ela já Thiagão. bateu. E que o Valu, É pessoal. o Valu às vezes ele consegue me passar isso. A tranquilidade para seguir Mas firme não é sempre, dentro Se do você programa. quiser, eu piso no carro dele aqui agora. Não, o também. valor não é sempre assim, não. Por vezes ele sai um pouco do prumo. E eu gosto mais quando ele sai. Nem você acredita nisso que você falou do Milito, né? Do quê? Que é incompetente. Ah, me desculpa, HG, mas eu tenho que acreditar. Você imagina Parabéns, que tá? ponto perigoso que está entrando o campeonato, o futebol brasileiro, né, como um todo. A gente está falando do técnico que entregou a 2ª melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. E com toda a incompetência. Eu colocada pelo acho que se Sonego, o papo hoje fosse campeonato brasileiro, só que hoje não é campeonato brasileiro. Hoje são as Copas em questão. É a temporada. Não, mas a gente Não, está não, falando jogo do jogo contra o de São ontem. Lourenço. A Copa... Foi São Paulo. não. Aí É outro Santos. Não, até porque o São Lourenço não disputaria a Série A do Brasileiro. É de Cara, custa pra falar quando ele começa Eu a acho que falar baixo com tabela de Série B. Eu acho Tá que falando tudo, do a Borrifa. gente não tem tempo para falar, né? Tudo seria demais. Então, a gente está fazendo o recorte daquilo que aconteceu ontem e está bem quente ainda, que foi o jogo contra o São Lourenço. O Milito, ele acaba querendo... seria mais confortável até o Milito repetir o time do clássico, né? Que foi com 3 volantes. Ele faz o quê? Ele tira um volante e coloca mais um meia, com capacidade de criação. O Bernard, ele está passando por um processo de adaptação e o Milito está tentando enxergar qual o melhor setor do campo para aproveitar esse Bernard. Ele já foi centralizado, ele já foi do lado esquerdo, daqui a pouco pode ser que o Milito coloque do lado direito, mas aí vai ter que mexer no Scarpa. Mas aqui, neste programa, parece que é um santo graal, não pode tirar o Scarpa pode, da direita, não pode. porque senão o eixo da terra vai mudar. Não existe isso. O jogador joga onde é melhor pro time, não onde é melhor para ele ou não O onde campo ele já quer. mostrou valor. E então, pro Bernard Ele jogar... custa tá certo, mas ele tá certo. O Bernard tá rendendo onde para você, neste momento? Onde você escalaria Pra o mim, Bernard? ele então? individualmente funciona melhor pela esquerda. Pra mim, ele individualmente Funcionou ontem, ele jogou ele pela funcionou esquerda. quando Não, do ele ex-clube ele tava começou jogando jogando por mais onde? por dentro. Ele começou jogando Eu mais por discordo dentro. de você, mas tudo bem. Pra mim, ele começou jogando mais por Tudo dentro. bem. Pra mim, o Atlético ontem estava num 4-4-2 com o Scarpa de um lado e o Bernard do outro, mas futebol Eu acho que cada um enxerga de uma forma. Eu já acho que o Bernard poderia ser experimentado, de repente, no ataque do lado direito.
No ataque do lado direito, Mas aí mais você tira pro- o Scarpa ou deixa ele jogando Deixa no o ataque Scarpa mesmo, na dele, centralizado? vê o que você faz do lado esquerdo com o Zarate ou Alan Franco e tenta o Bernard mais próximo do gol. Ele é um cara que gosta da tabela curta, do jogo aproximado. Ele tá tendo que percorrer muitas distâncias. Desculpa, ele não é mais o Bernard de 2013. O Bernard de 2013 faz. E ele não tem essa característica. Jogue do lado esquerdo ou jogue centralizado. Dificilmente a gente vai ver o Bernard achar aquela bola que o Scarpa acha. Do outro lado, da esquerda para a direita, que o Scarpa faz 363 vezes durante o jogo, porque não é característica do jogador. Só que eu acho que o Milito ainda está tentando entender como utilizar melhor o Bernard no sistema do Atlético. E o Davidson proporciona isso, né? Que o Valor trouxe no jogo de aproximação do Bernard. Tanto que a primeira boa jogada do Galo é uma jogada que o Paulinho aproxima do Davidson e o Davidson encontra. O Galo não tinha esse cara pra proporcionar esse joguinho de aproximação. O Davidson faz aquela parede, Ele né? faz muito bem isso. Eu ontem duas boas acho que ontem, seria essa e uma interessante outra para o na Atlético, de repente, direita. em algum momento ter usado o Paulinho com o Bernard. Até eu entraria com o mesmo time, inclusive. Eu falei com o Elton ontem à tarde que jogou o Clássico. Só que o Milito, ele foi ousado para mim. Ele colocou um time com mais capacidade de criação. As coisas não aconteceram. O Atlético teve muita Mas posse é um de jogador bola. que te entrega um adversário que te entrega muito menos perigo ofensivo do que o Cruzeiro. De fato, sim, Thiago. Vai te entregar muito menos. É muito limitado. Eu entendo Tecnicamente, a escolha o São do Lourenço, Milito. mas eu aplaudi ontem. Sim. A exceção do Fausto Sério? Vera. Essa eu aplaudi. Só que isso não conseguiu ser traduzido e isso faz parte do futebol. O que não pode é você ter 70% de posse de bola. O Milito E menos tem- finalização pro adversário. Não, essa questão de finalização pra mim, Thiago. Porque se também o Paulinho abre o placar, foi uma boa oportunidade do Paulinho, a Mas história não era tão clara. Não, Thiago, é uma oportunidade muito boa, você tá entrando Mas não é uma dentro da oportunidade tão clara. Ele tá do lado Thiago, direito. mas você construiu uma chance legal de gol. Deslocado. Tá, era uma chance boa. Eu considero uma chance boa, não vou colocar com o Paulinho. Foi mais um gol perdido do Paulinho, não. Foi uma boa oportunidade. Eu acho que assim, o que não pode é você correr o risco de perder um jogo da maneira que o Atlético correu ontem, por conta do gol entregue ao São Lourenço, em um jogo que você tem mais controle, mais posse de bola. Você não vai conseguir sempre ter aquele viés de muita criatividade. O Atlético chutou 3 bolas ontem. A do Fausto Vera, essa do Paulinho e a do Otávio. Acontece, é jogo de Copa. Mas o que não pode é, através do seu erro, a bola está na sua posse, você conceder a chance que o Atlético concedeu ao adversário. Só um ponto. Você perguntou sobre Zarate e Bernard. Para mim, a melhor versão do Atlético, desde 2021, o Valu fala muito bem isso, é justamente a do Gabriel Milito quando ele chega ao Atlético. Para mim, a melhor versão. E passaram vários treinadores por aqui. Filipão, Cudê, Mohamed, o Turco, o próprio Cuca voltou. E a melhor dos 5, para mim, foi o início do trabalho do Gabriel Milito. Isso é indiscutível. E no início do trabalho do Gabriel Milito, o que tinha? O Zarate. Eu não acho que o Bernard seja mau jogador. Nós aqui, nas várias discussões que tivemos, dissemos, o Bernard chega e mantém o altíssimo padrão que tem o elenco do Atlético. Eu não achava que mudaria o patamar. Ainda não acho que tem qualquer tipo de razão. Ele pode chegar e depois daqui pra frente entregar 200 gols e fritar minha língua. Eu acho que ele mantém o altíssimo padrão que tem o elenco. O ponto é, se a melhor versão do Atlético teve Zarate, Hulk, Paulinho, Scarpa e Arana, pensando do ponto de vista ofensivo, por que não replicá-la? Ele só não tem uma dessas peças à disposição. Aí- Eu acho que essa peça faz falta, que é o craque do time, que é o Hulk. Mas ele tem peças o suficiente para tentar replicar esse esquema. Talvez o próprio Bernard na do Hulk. Ele vai, seguramente, nos próximos jogos, seguramente ele vai fazer isso que você está querendo. Só que ele não consegue fazer em todos os jogos. E outra coisa, o fato de, por vezes, poupar o Zarate, deixar o Zarate fora do time, é única e exclusivamente uma questão pessoal, de gosto dele? Não médica. necessariamente. É médica, velho. Não É necessariamente. Porque se chega lá alguém do departamento de fisiologia e fala, ó, tá pra estourar, dá uma segurada, ele tem que todo jogo ir pra coletiva e falar, ó, o fulano ficou... Não tem, cara, não tem. Não tem. Você tá assessor de imprensa do Milito hoje. Tô hein? pra cacete. Agora, Eu eu tô vou pra te mandar cacete. um Sabe por contato quê? dele aqui, Peraí, viu? Sabe por quê? Porque quando o jogador não executa bem, eu não posso colocar a culpa só no Milito. Ah, é loucura. Não posso, cara. Escolha não dele. posso. Escolha que é A minha. escolha é dele, mas quando a execução não sai como treinado, eu não posso dizer que a culpa é só dele. Quando o time cria e perde na cara, a culpa não é dele. Quando o Sarabia perde uma bola
E aí gera um cruzamento. Mas não foi o jogo de ontem. Mas Mas tudo eu acho bem, covarde. mas eu estou Eu- falando do jogo de ontem. Eu Aliás, não posso falar do jogo Saravia que vai não seria o acontecer meu titular. sábado. Mas eu acho Saravia não covardia. Mas já foi isso Eu no acho jogo de ontem. covardia com o Saravia colocar a culpa nele, porque todo mundo passou dificuldades, porque o São Lourenço conhece o Milito. Pô, Sabia mas que ia ele errou, pressionar. irmão. Mas a culpa HG. do Milito tá de mas a boa HG pra passou você, o pri- né? Calma. No Saravia, Mas não. passou o primeiro tempo inteiro, com os caras pressionando com 3, 4 e um homem na sobra. Todo mas mundo você errou. queria O o Otávio, quê? então, nossa senhora. Se eles fossem mais competentes, eles tinham tido pra cara do Everson 300 vezes. Seguramente. A minha preocupação é E por essa, que eles HG. não conseguiram? Eu concordo com o Eltinho, o resultado de ontem foi fantástico. O meu problema é o Galo, O seu passar... problema é a arrogância. Você traz a arrogância, que é a mesma arrogância que um monte Ale de Oliveira. gente, Ele é filhote que um dele. monte de gente que convive com você tem dos times lá do Rio. Que é achar que é infalível, que é imbatível, que vai atropelar todo mundo, e não é assim. O meu problema é o Galo. E não é o meu assim. problema é o Galo. Eu fico pensando. O meu problema é o Galo eu dar queria- bola pro adversário eu queria- sendo um River Plate, eu queria sendo um Palmeiras. ver- A minha preocupação é essa. Eu queria assistir a imagem, a sua imagem, em 2014, a imagem de um profissional da imprensa, claro, de 2014, Feliz quando vendo o meteu Luan 2 a esticando a 0 perninha. lá e meteu 1 a 0 aqui. Eu queria ver, porque eu ouvi narrador falar Flamengaço, classificadaço e o cacete e tal. Eu queria ver a sua cara como membro da imprensa local. Ai, é nós contra eles. Ai, a arrogância precisa, você precisa abandonar a arrogância de achar que o Atlético é tudo isso que muita gente acha que está no Flamengo, que está no Palmeiras. Não é, não é. A arrogância está tomando conta de achar que, não, pegou o São Lourenço, tem que chegar lá e atropelar os caras. Futebol não é assim não, desculpa. Se você pensa que o erro tá com você. Aí, como eu disse lá no meu vídeo, lá no Instagram, não sei se você me segue lá, @EvertonFutebol. Everton com H, segue aí. @EvertonFutebol. Falei lá, se você fez uma projeção indecente, você que se vire para prestar conta para sua consciência, amigo. Desculpa. O erro tá com você. Achar que o Atlético vai sair atropelando qualquer adversário na Libertadores aí, para. Isso é Copa Libertadores, irmão. Não é torneio de bairro, não.